que poderia ser ministrado hoje à noite. E sabe, amados, que o Senhor sabe da vida de cada uma de vocês. E eu fiquei orando e pedindo ao Senhor, e por muitos dias eu fiquei pensando, e vinha uma coisa no meu coração, e vinha outra palavra no meu coração. Mas sabe, amados, o Senhor começou a tratar comigo, que nós mulheres, nós temos diversas tarefas, diversas atividades durante o dia a dia. Você está comigo? Sabe, queridos, nós temos o trabalho. Trabalho é importante? É, sim, importante. Nós temos a família. A família é importante? Também é importante. Mas sabe que existem outras coisas que estão entrando nas nossas casas, nas nossas vidas, e que estão também trazendo peso para nós. A sociedade, as mídias. Como, Cláudia, a sociedade? É a sociedade do culto ao corpo, da mulher ser perfeita, estar sempre linda, maravilhosa. E isso chega aos nossos corações, chega às nossas mentes. Você está comigo? Você concorda? Muitas vezes quando nós olhamos para uma mulher bonita, o corpo perfeito, você olha e diz, já tive um filho, já tive dois, está precisando disso, daquilo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Até isso, queridos, nos atinge no nosso dia a dia. Então, no nosso dia a dia, queridos, muitas vezes nós estamos preocupadas, e sabe que preocupação é uma ansiedade, é um tipo de ansiedade. É você antecipar as coisas. Ansiedade também é preocupação. Sabe que muitas vezes, amadas, nós estamos também cercadas por medo. Você concorda comigo? Medo de diversas coisas. Então nós estamos num mundo e vivemos num mundo rodeado de tantas coisas que nos cobram. Porque o trabalho nos cobra, a família também, porque principalmente quem é dona de casa, quem tem filho, quem tem marido, quem é cobrado de alguma coisa, amém? Nós temos atividades, nós temos afazeres, e por todos os lados nós estamos sendo pressionadas. Muitas vezes, queridos, a gente olha para o nosso marido, ele chega em casa, ou quem tem marido, né, chega em casa, ele não tem as mesmas atividades que nós temos. Nós desenvolvemos muitas vezes atividades no trabalho e em casa. Alguns maridos também desenvolvem atividade em casa, mas a maioria deles não. Geralmente é a mulher que fica com essas atividades. E sabe, queridos, que essas atividades, elas geram pressão na nossa vida. E sabe, eu fiquei pensando, e o Senhor tratando comigo sobre ansiedade, mas sobre também, queridos, uma coisa que está afetando muito a questão da preocupação, do medo, da sociedade, das coisas que vêm às nossas mentes. Por quê? Porque as mulheres muitas vezes estão ocupadas com tantas coisas. Vocês já ouviram dizer que a mulher, ela balança o carrinho do bebê, ela mexe a panela, ela faz isso. Mas sabe, queridos, se quem disse a você que você foi criada para fazer tantas coisas de uma vez só? Quem colocou isso na nossa cabeça? Você já viu isso na palavra de Deus? Que ao mesmo tempo a mulher faz muitas coisas ao mesmo tempo. Então muitas vezes, queridas, nós estamos ocupadas demais com tantas coisas e esquecendo do mais importante. Às vezes, nós trabalhamos tanto e a nossa família fica do lado. Às vezes nós trabalhamos tanto, estamos ocupadas com tantas coisas que esquecemos de nós mesmas. E sabe o que é que o Senhor está dizendo para nós essa noite? Eu amo você. Sabe, amados, nós precisamos desmistificar algumas coisas que a sociedade nos impõe. Que a sociedade coloca peso sobre nós. E nós precisamos desmembrar essas coisas e observar o que serve para mim e o que não serve para mim. Porque se a gente olhar, queridos, o estresse do dia a dia está causando depressão, síndrome de pânico. E isso, queridos, não sou eu que estou dizendo. A Organização Mundial da Saúde diz que 90% das pessoas estão sempre estressadas. E por causa do estresse, gera depressão, gera ansiedade, e aí muitas das mulheres ficam dependentes de ansiolíticos, dependentes de tantas coisas. Por quê? Porque andam estressadas. Sabe que essa palavra estresse, ela surgiu da engenharia, que é uma viga, tipo uma viga que pressiona e aí aguenta o peso.
Mas eu estava pesquisando das psicólogas, eu pesquisei na internet mesmo, eu estou com o nome da psicóloga do que ela falou ali, eu quero ler para você, que estresse, ela traz uma explicação bem assim, a psicóloga Natália Franquito explica: estresse é uma resposta do organismo ao esforço físico, psicológico e emocional. Então diz assim, no nosso mundo pós-moderno, vive sempre estressado. E segundo a Organização Mundial da Saúde, 90% das pessoas se encontram em níveis de estresse crônico. É sério. E sabe, queridos, e eu pensando sobre o estresse, e eu vivo também uma vida, amados, uma vida de pressão. Eu comecei a pesquisar sobre o que é estresse, até, queridos, a mudança de temperatura. Se você está numa temperatura quente e você entra numa temperatura fria, o seu corpo reage de forma que há uma pressão. Isso também causa danos à nossa saúde e às nossas vidas. Mas sabe, amados, existe um Deus que criou cada uma de nós. E o Senhor está dizendo, por que nós andamos muitas vezes tão atarefadas com tantas coisas, esquecendo de algumas que são mais importantes? Esquecendo de coisas no nosso dia a dia que, na verdade, é o que importa para nós. Porque se focarmos nessas coisas, as outras virão. Porque estamos focados em Deus. Amém? Você está ouvindo a palavra, você está numa igreja que prega a palavra. Você está numa igreja que crê em Jesus. Amém, queridos? Então, amados, sabe que Deus é o Deus que cura? Sabe, amados, hoje de manhã eu fiquei pensando, e esses dias muito trabalho, as meninas que trabalham aqui comigo sabem disso, foi uma semana bem puxada e hoje eu ainda trabalhei hoje de manhã. E fiquei pensando, sabe, eu ainda vou trabalhar hoje de manhã, ai meu Deus, e fiquei naquela, e eu vou ministrar, geralmente, eu ainda comentei com as meninas, geralmente eu passo o dia todo. E sabe, amados, e eu estava lá no meu trabalho, de repente apareceu uma mãe, e ela disse que estava com um tumor no cérebro. E eu olhei para aquela mãe, ela falando com as coordenadoras lá da escola. E eu olhei para ela e fiquei. E sabe que a palavra, porque sabe, queridos, quando você crê num Deus poderoso e maravilhoso, que nós cremos, queridos, é impossível nós ficarmos com a palavra só para nós. Sabe, queridos, que é um dever nosso a gente libertar e a gente pregar a palavra para as pessoas, para que elas possam ser libertas daquilo que elas estão passando? Sabe, amados, aí eu chamei a mãe lá na minha sala e disse assim, a senhora crê em Jesus? Ela disse, eu creio. Eu falei, queridos, de Jesus de uma forma tão simples. Eu disse, Jesus ama você. E ela começou a chorar. E ali, amados, ela confessou Jesus e eu orei por ela. E declarei a palavra sobre a vida dela. E eu creio que eu ter ido naquele lugar trabalhar hoje foi por um propósito, alcançar aquela mulher. E sabe, amados, a partir dali, eu comecei a me regozijar no Senhor. Porque eu sabia, queridos, que hoje iam ter mulheres que iriam receber a palavra. E que a palavra que ia ser ministrada, ou seja, que ia ser semeada hoje à noite, ia ficar em nossos corações. Sabe por quê, queridos? Porque deve haver uma disponibilidade no nosso coração em servir a Deus. E há essa disponibilidade em meu coração, amém? Aleluia. As meninas, as meninas que trabalham comigo lá do trabalho, eita, me enrolei toda. As meninas que estão aqui, duas meninas trabalham comigo, a diretora que é comigo, vice-diretora, a Ana Lúcia, e a professora Anitta estão aqui. Eu vou dizer uma coisa a vocês estão aqui com um propósito, sair daqui bem melhores do que vocês entraram. Amém? E eu agradeço muito a presença de vocês, como da minha sogra, da minha mãe e de vocês todas. Amém, queridas? Glória a Deus. Sabe, amados, eu começando a pensar sobre pressão. Você lembra do caso do Pinheiro? Pinheiro vai afundar. E todo mundo, queridos, na pressão, porque o Pinheiro ia afundar. E sabe que teve gente que morreu de coração por causa disso? Por causa do estresse. Do pensamento focado nas coisas erradas. Ao invés de estar com o pensamento em Deus. Amém? Eu quero que você, por favor, abra sua Bíblia em Provérbios 23, 7. Amém, queridos? Provérbios 23, 7. Se você não trouxe Bíblia, queridos, se junta aí com alguém que tem alguma Bíblia para poder lhe auxiliar. Amém? Glória a Deus. Mas se você não trouxe aqui também vai ser projetado.
Provérbios 23:7 diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Sabe, queridos, nós estamos falando sobre estresse e eu comecei falando sobre preocupação, sobre ansiedade. E na palavra de Deus diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite que Deus, existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então existe a Trindade. E sabe, queridos, que nós também fomos feitos um ser trino. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Sabe que o espírito nosso é ele que entra em contato com o espiritual, ou seja, com Deus. Nós temos uma alma, a alma, queridos, é a dimensão intelectual. O que é a alma? O intelecto, a emoção, a mente, a vontade. E nós, queridos, temos o corpo, que é a nossa casa, esse corpo físico que nós estamos vendo. Sabe que um dia esse corpo físico vai acabar e o seu espírito vai voltar para Deus? Você crê nisso? As pessoas que morrem, queridos, o corpo acaba, mas o espírito, se ele morreu com o Senhor, volta para o Senhor. Amém, amados? Você crê nisso? Amém? Então ele diz assim: porque assim como o homem imagina a sua alma, assim ele é. Sabe, queridos, que o rumor das más notícias, o rumor da reforma da Previdência, o rumor do Pinheiro, sabe que os rumores do que pode acontecer, do que não pode acontecer, no nosso corpo traz um efeito como se aquilo já tivesse acontecido, quando nós geramos isso em estresse. E quando nós meditamos sobre isso e pensamos sobre isso e começamos a ruminar sobre isso, porque, queridos, o poder da mente, o poder do pensamento, da imaginação, da emoção é imenso e é tão real quanto o poder físico. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos renovar nossa mente pela palavra. Porque, queridos, só com a renovação da mente é que nós colocaremos na nossa mente a palavra de Deus, ou quem é Deus, e nós podemos superar uma vida estressante, da qual todas as mulheres passam. Tem alguma mulher aqui que não passa por um dia a dia de estresse? Eu acho que todas. Todas nós passamos por esse dia a dia de estresse. Mas o Senhor está dizendo às mulheres que estão aqui nessa noite: eu cuido de você. Sabe, Anne, você foi extremamente guiada pelo Espírito com essa música, porque é o que eu estou tratando essa noite, é Deus ama você, ou seja, Deus cuida de você. Mas sabe, queridos, para que a gente possa receber isso, nós só recebemos esse amor de Deus por fé. Nós só recebemos esse amor de Deus quando nós cremos no amor de Deus. Sabe, amados, se tem alguém aqui que ainda não encontrou o amor da sua vida, saiba que um homem morreu por você. Eita glória! Sabe que o melhor homem que já existiu nessa terra morreu por nós? Morreu por mim e morreu por você. E sabe, amados, aquele amor que ele derramou ali na cruz, aquele sangue que foi vertido ali na cruz, foi um amor pela humanidade. Foi ele dizendo: ei, eu quero resgatar você. Ei, você é importante para mim. Ei, eu cuido de você. Ei! Oh! E muitas vezes, queridos, nós estamos cabisbaixas, pensando naquilo que não temos. Sabe que se nós pensarmos naquilo que Jesus providenciou na cruz, nós iremos andar em alegria todos os dias. Mesmo que a tristeza venha, mas você lembre-se, existe um homem que morreu para mim, naquela cruz foi providenciado tudo, diga tudo, que eu preciso, foi providenciado naquela cruz. Mas eu recebo por fé. Sabe, amados, teve uma pessoa lá na escola onde eu trabalho que ela estava com um problema sério de saúde. E quando ela contou a gente que estava com um problema sério de saúde, eu disse: receba por fé. Diga: eu já sou curada. Porque, queridos, a Bíblia diz no livro de Provérbios que morte e vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza, come do seu fruto. Muitas vezes, queridos, quando nós estamos estressadas, quando nós estamos num dia a dia atribulado, o que é que nós dizemos?
Ai, como eu estou estressada. Ai, como eu estou cansada. Sabe, amados, o Senhor trouxe, eu tenho certeza que o Senhor trouxe essa ministração para a gente essa noite. Porque, sabe, amados, eu andei pesquisando o que era que estava me causando tanta dor de cabeça. Eu vivia com dor de cabeça todos os dias. Você sabe o que é ter dor de cabeça todo dia? Todo dia eu acordava e dormia com dor de cabeça. E eu comecei a pensar, quais são as causas? E fiz tomografia computadorizada, fiz todos os tipos de exame. E nada, queridos, nada foi achado. Sabe por quê? Porque era estresse do dia a dia. Porque é o estresse que causa isso. Porque a preocupação, a ansiedade com as coisas geram estresse. E o estresse, queridos, do corpo, é a pressão no corpo. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você essa noite que Ele cuida de nós. A Bíblia diz que nós devemos lançar todas essas ansiedades, as nossas ansiedades nele, porque Ele tem cuidado de nós. Você crê nisso? Sabe, queridos, que se Deus é um Deus que cuida de nós, Deus em nenhum momento na palavra dele, ele diz que nós passaríamos no mundo sem aflições. Ele disse assim, no mundo tereis aflições, mas ele disse, tende bom ânimo. Tende bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Sabe quando Jesus veio à terra, eu estava me lembrando sobre isso, mas eu não anotei. Quando Jesus veio à terra, Satanás tentou Jesus. E como foi que Jesus respondeu? Está escrito. Sabe, queridos, nós temos uma arma poderosa que é a nossa língua. Nós temos uma arma poderosa para declarar aquilo que o Senhor pensa das nossas vidas. Amém? Eu quero que, por favor, você abra aí a sua Bíblia em Salmos 119 e 165. O livro de Salmos 119. Salmos 119, nós precisamos compreender a natureza de Deus, precisamos compreender o seu caráter, amém? E quando nós compreendemos a natureza de Deus e o caráter de Deus, nós crescemos em Deus e nós crescemos em paz, amém? Salmo 119 diz assim, Salmo 119, 165, diz assim, aleluia. Eu ainda não achei. Diz assim, grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Sabe, queridos, ele diz, grande paz tem os que amam a sua lei, e para ele não há tropeço. Ele não diz aqui que não há problema, ele diz que não há tropeço. Os problemas podem até vir, mas tropeço não. Sabe, queridos, que a palavra de Deus, ela não muda. As circunstâncias podem vir, as circunstâncias podem mudar, mas essa palavra, ela é imutável. Ela não muda. A circunstância muda. Porque, amado, se a circunstância não mudasse, o Senhor não diria, dize, ergue-te ao monte, ergue-te e lança ao mar, e não duvidar no teu coração, mas crê que será, e assim será. Por quê? Porque as circunstâncias, elas estão hoje e amanhã não. O que está sendo pintado na nossa vida pode estar hoje e amanhã pode não estar. Por quê? Porque eu creio num Deus todo-poderoso que pode todas as coisas. E que isso que está acontecendo agora pode mudar do dia para a noite. Porque eu tenho um Deus que é o Deus do impossível. Diga assim para a sua amiga do lado, para a sua irmã do lado. Diga assim, eu tenho um Deus que é o Deus do impossível. Sabe que muitas vezes nós queremos resolver todas as situações das nossas vidas como nós pensamos e como nós imaginamos, da nossa forma, do nosso jeito, conforme eu penso, conforme eu acho. Mas o Senhor está dizendo para nós essa noite, ei, eu cuido de você, entregue para mim. Amém? Aleluia. Nesse mesmo Salmos, volte um pouquinho, 119, 68. Você volta um pouquinho, ele diz assim, tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Então ele diz assim que Deus é
bom. Eu estava conversando com uma pessoa e ela estava dizendo assim: Deus colocou essa doença na minha vida e Deus vai me curar. Sabe, amados, que se Deus colocar uma doença numa pessoa, Ele não é Deus. Ele não tem essa capacidade de colocar doença em ninguém. Sabe por quê? Porque eu sou mãe. Luísa pode fazer a coisa mais terrível do mundo. Eu não digo, você está com câncer. Você está com caroço. De jeito nenhum. Sabe por quê, queridos? Porque eu amo a minha filha. Imagine Deus que deu seu único filho por amor de mim e de você. Sabe que as doenças são consequências da má alimentação, das coisas que acontecem, ou até mesmo do estresse mesmo do dia a dia. Porque a alimentação, ela tem mudado ao longo dos anos. Por isso, queridos, que tanto índice de cânceres e de doenças, porque a alimentação, ela tem sido diferenciada. Por quê? Porque nós vivemos também num mundo estressante, cheio de afazeres, e muitas vezes, queridos, deixamos de comer e de nos alimentarmos como devemos. Isso serve para mim, porque muitas vezes eu estou no meu trabalho e eu nem almoço. Passo direto. Às vezes eu passo direto para o lanche e isso faz mal à nossa saúde. E o Senhor me lembrou dessas coisas esses dias. Sabe que muitas vezes nós não podemos reclamar da vida que levamos, porque muitas vezes depende de mim, depende de você a mudança. Mas Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que liberta. Ele é o Deus que salva. Ele é o Deus que levanta. Ele é o Deus que provê. Ele é o Deus mais que suficiente. Ele é chamado de El Shaddai, o Deus mais que suficiente. E sabe, queridos, no Salmo 23 diz: eu sou o seu bom pastor e nada te faltará. Sabe, queridos, eu não quero falar sobre bens materiais. Bens materiais, ele vem, é consequência. Mas sabe, queridos, que existem coisas muito mais importantes. Que Deus é nosso bom pastor. Não nos faltará amor, não nos faltará provisão, não nos faltará cura, não nos faltará libertação, não nos faltará, queridos, nada. Ele diz: eu sou seu pastor e nada lhe faltará. O que é nada? É nada. Aleluia. Aleluia. E muitas vezes nós estamos esquecendo desse amor que foi derramado lá na cruz. E estamos tendo uma vida de estresse, uma vida de cansaço e uma vida de sobrecarga. Sabe que nós precisamos, queridos, aliviar as cargas. E a Bíblia diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que servimos. E sabe, amados, quando eu vi aquela mulher, ela olhou para mim e disse assim: você é a primeira pessoa que diz que um caroço no cérebro pode ser curado. Porque eu só ouvia que eu ia morrer. Ela veio me pedir para que a filha entrasse no segundo horário na escola, na segunda-feira e na terça-feira, porque ela precisava fazer outros exames. E eu fiquei olhando para ela, ela disse: eu só ouço coisas ruins, você é a primeira pessoa que eu ouço que eu vou ficar curada. Sabe, amados, nós somos um canal de bênção em qualquer lugar que nós estejamos. Nós somos aqueles, queridos, que leva a palavra de Deus, mas que leva o refrigério, amados, que leva a salvação, que leva quem Deus é, o que Ele pode, o que Ele tem. Aleluia! Quantas pessoas, amados, estão aí fora, estão precisando do nosso abraço, do nosso carinho, do nosso amor, da palavra de Deus liberada pela minha boca e pela sua. Estão sofrendo, amados, estão passando por aflições, por doenças. E estão achando que tudo está perdido. Eu vi Isabel ministrando quinta-feira e eu me alegrei no Senhor. Isabel, você é uma pessoa de ir para os hospitais, de ter contato com as pessoas doentes, de olhar para aquelas pessoas, levar a palavra. Você é mais que abençoada, porque você leva a palavra aos que mais precisam. Aos que mais necessitam, amados. E isso deve estar no meu coração e no seu coração. E sabe, queridos, quando eu olhei para aquela mãe, eu fiquei pensando, porque tinha muita gente ao redor. Eu fiquei pensando: falo ou não falo? Falo ou não falo? Falo ou não falo? E fiquei olhando para ela e ela: por que isso, por que aquilo? Porque eu fui me agoniando. Eu disse: vamos lá na minha sala que eu quero falar com a senhora, vamos lá. Aí ela foi, sentou. Eu falei do amor de Deus, ela começou a chorar, a chorar. Meu Deus, depois eu disse: Senhor, me perdoe, porque eu ainda pensei se dizia ou não. É um dever nosso, amados.
é um dever nosso sermos cada dia apaixonadas por Ele. Viver para Ele. No livro de Atos 17, 28, se eu não me engano, diz assim: porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Porque nele eu vivo, me movo e existo. Porque nele eu vivo, me movo quando encontro alguém doente. Me movo quando encontro alguém que precisa. Me movo quando as circunstâncias chegam e eu dou uma ordem. Aleluia. Porque nele eu vivo, me movo e existo. Porque nele eu vivo, me movo e existo. Porque eu estou nele. E porque eu estou nele, todas as coisas. A Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou fugindo totalmente do... Mas sabe, amados, tudo posso naquele que me fortalece. Porque Ele me amou, porque Ele me amou. Sabe, quando vierem as circunstâncias, você diz: porque Ele me amou, porque Ele me ama. Porque Ele me amou, porque Ele me ama. E porque Ele me amou e porque Ele me ama, essa situação vai mudar. Sabe, você pode nem saber o que está escrito. Você pode nem saber o que está escrito. Mas saiba de uma coisa essa noite. Saiba simplesmente que Ele ama você. E você diz: porque Ele me ama, eu creio que essa situação vai mudar. Mas sabe, amados, uma situação lícita. Amém? Não é qualquer situação. Amém, queridos? É uma situação que não fuja da palavra. É uma situação que esteja alinhada com a palavra. Amém, amados? Existem situações que nós estamos orando e que não está em linha com a palavra. Então Deus não vai mover. Porque Deus se move na verdade. Porque Deus se move por sua palavra. Porque Deus se move com o que é justo. Porque Deus é justiça. Amém? Não pense, amados, que Deus vai se mover fazendo com que o outro seja diminuído ou seja prejudicado. Deus não trabalha dessa forma. Amém? A pessoa pode ser até prejudicada ou acontecer alguma coisa com ela. Se ela fez alguma coisa, existem sementes, queridos, que nós plantamos, que as sementes elas dão frutos. Não é verdade? Então, se uma pessoa má... planta as sementes ruins, ela vai colher daquela maldade que ela fez. A não ser, amados, que... E mesmo ela confessando Jesus como Senhor e Salvador, existem coisas que ainda acontecem, porque as sementes foram lançadas. Ela responde por aquilo que ela fez. A colheita vem. A colheita vem. Amém? Então, por isso que nós precisamos ter cuidado, querido, com as palavras que nós semeamos nos lugares que nós estamos. Porque palavras são sementes e sementes dão frutos. Amém? Aleluia. Mas não vamos ficar só no... Vamos abrir a Bíblia, amém, amadas? Glória a Deus. Deus é bom. Obrigada, Senhor, porque você é aquele que está aqui. Você, Senhor, é aquele que nos inspira. Amém? No Salmo 34, já que estamos em Salmos, vamos abrir aí o Salmo 34, você volta um pouquinho. Em Salmos 34, versículo 18, diz assim, 18 e 19, diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas a livra. Sabe, queridos, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. É de algumas? Não, é de todas. E por que muitas vezes, Cláudia, acontece coisa comigo? Você está crendo que Ele vai lhe livrar? Você está crendo nisso? Você crê que Ele livra de todas? Aleluia. Deus é bom, amém? Glória a Deus. No livro de João, Novo Testamento, meu Deus, falta pouco já. Aleluia. Esse relógio está errado, é? A gente pensa, queridos, muitas vezes quando somos convidadas para ministrar, a gente pensa assim, 50 minutos, meu Deus do céu. 50 minutos, o que é que eu vou falar? É muito tempo. Mas sabe, queridos, que não somos nós, é Ele em nós. Amém? Mas sabe que o tempo vai ser suficiente para recebermos mais dele, amém? Em João 14, 27, diz assim, para ficarmos bem fixos essa questão do estresse e da paz que Ele providenciou para nós, amém? Diz assim,
em João 14, 27. Diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Sabe, queridos, isso é uma palavra para nós. Não se turbe o vosso coração, nem fique atemorizada. Ah, Senhor, e se a situação for muito grande, eu posso ficar atemorizada? Ele diz: a minha paz eu já dei. Não se turbe o vosso coração, nem fique atemorizado. Por quê? Porque Ele está conosco. Amém? No livro de João, você continua aí, no 13, 14, 13, diz assim: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Viu que ele repetiu? Tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, sabe, amados, essa palavra aqui, ela não muda. Ela diz que se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E embaixo ele diz de novo, que se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu farei. 2 vezes, bem juntinhas. Ele fala sobre isso. Que tudo que pedirdes no nome dele, ele o fará. Em Lucas, passa aí, volte aí, por favor, Lucas. Lucas 8, 22. Você volta aí, por favor. Lucas 8, 22. Diz assim. Aleluia. Lucas 8, 22. Eu quis trazer, queridos, essa passagem para que possamos observar algumas coisas que o Senhor trata conosco essa noite. Ele diz assim: Jesus acalma uma tempestade. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegaram, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar, né? Ou seja, de naufragar. Chegando-se a ele, despertaram-se dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreendem e lhes obedecem? Sabe, queridos, a condição de Jesus estar no nosso barco não quer dizer que as tempestades não venham. Você já deve ter ouvido isso. Mas se as tempestades vier, nós temos a convicção de que Ele nos livrará das tempestades. Mas sabe, amados, aqui os discípulos acordaram Jesus para que ele pudesse fazer alguma coisa. E ele disse assim: mestre, mestre, ou seja, enquanto tudo está acontecendo, enquanto tudo está desabando, você está aí dormindo. Muitas vezes nós não pensamos assim: Senhor, Senhor, enquanto tudo está acontecendo, onde era que você estava, que não viu isso tudo que está me acontecendo? Senhor, onde você está? No mesmo lugar. Mas sabe, queridos, que hoje Ele diz, Ele transferiu essa autoridade, esse poder para aqueles que creem. Ele transferiu para mim e você. Ele disse: toda a autoridade vos dou. Se disser a esse monte: ergue-te e joga-te no mar, e não duvidar no teu coração, assim será.
Sabe o que significa um monte? Cláudia, eu vou dizer as montanhas é que elas saiam do lugar e vão para outro lugar. Não, queridos, as montanhas são as circunstâncias. As montanhas são os problemas. As montanhas é o estresse, a ansiedade, a preocupação, o medo, a falta disso, a falta daquilo, eu não tenho isso, falta aquilo outro. Ai, meu Deus! São as circunstâncias que nós devemos usar a palavra. Está escrito. É como eu disse no início. Mesmo que você não saiba onde está escrito, nem o que está escrito, comece a saber. Comece a estudar. Comece pelos evangelhos. Comece por João. Eu amo o evangelho de João. Sabe por quê, queridos? Porque fala muito do amor de Deus por nossas vidas. E eu amo falar sobre o amor. Sabe, queridos, onde nós mais gostamos de muitas vezes nos expressar, é aí onde o diabo entra. Onde ele quer roubar esse amor que nós temos um pelo outro, pelas pessoas, nos relacionamentos. Ele é perito em acabar com relacionamentos. Como também, queridos, o foco dele é acabar com a família. As famílias a cada dia estão ficando cada vez mais, vamos dizer assim, famílias sem crer, famílias sem acreditar um no outro, famílias sem um amor um com o outro. Mas sabe, amados, nós somos aqueles que estamos na sociedade para resgatar o amor um pelo outro. Nós não podemos mudar o outro da nossa família e fazer com que ele nos ame, mas nós podemos ser o amor ambulante na vida dele. Amém? Aleluia. Vocês estão recebendo? Todo mundo tão calado. Oh, glória. A palavra fazendo efeito dentro, né? Vamos ver onde está escrito em Marcos 11, 23. Vamos ler o que eu acabei de falar. Marcos 11, 23. Diz assim. Para não ficar só no que eu falei, ficar na palavra, amém? Marcos 11, 23 diz assim, o poder da fé, ele fala no 20. No 11, 23 diz assim, isso é Jesus falando. Sabe que no início, no 20, os discípulos ficaram admirados porque Jesus falou para a figueira e a figueira secou. Em Marcos 11, 23 ele diz assim, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Sabe, queridos, isso me diz assim, ative o poder de Deus. Quando nós declaramos a palavra, nós ativamos o poder de Deus. Quando nós declaramos. Então, se existe algo em nossa vida, você sabe que Deus, você sabe que Jesus morreu naquela cruz e ele já providenciou. Em Isaías diz que ele morreu, ele foi moído naquela cruz e ele levou todas as nossas enfermidades. Se eu não me engano, é Isaías 59, né? 53. Isaías 53 diz que ele levou sobre o madeiro todas as nossas enfermidades. Ele morreu naquela cruz e levou todas as nossas enfermidades. Então, se estamos passando por um momento de enfermidade, estamos passando. Porque ele levou. E você pode declarar, como diz aqui, ergue-te e lança-te no mar. Você pode dizer, enfermidade, você não pertence a esse corpo. Porque Jesus já providenciou na cruz a cura para mim. Uma vida saudável. Amém? Aleluia. Então a palavra, queridos, não precisa de uma análise mental. Por quê? Porque a palavra só precisa de fé. Muitas vezes nós estamos analisando, será que é como ela diz? Será que é isso mesmo? Ela está dizendo a verdade. Mas sabe, queridos, aqueles que creem, recebem. Aqueles que creem, confessam. Aqueles que creem, não colocam dúvida na palavra. Sabe, amados, você está numa igreja que se prega a palavra e a palavra da verdade. Você está aqui e tudo que você está ouvindo está na palavra. Amém? Nós primamos em ministrar a palavra. Nós primamos em ministrar a palavra. Sabe por quê? Porque a palavra é o poder de Deus. A palavra é o poder falado. A palavra é o poder ministrado. A palavra é o poder liberado.
A palavra transforma, a palavra liberta, a palavra cria onde não tem. Aleluia. É pelo poder da palavra. Amém, queridos? Você pode até nem me conhecer e pode dizer assim, mas ela é meio afobada. Sabe que no natural eu não sou, não. Não sou muito, não. Eu sou mais... Só de vez em quando eu sou meio... Você pode até estar estranhando, mas sabe, queridos, que aqui não é a Cláudia. Aqui é unção sobre a minha vida, amém? Aqui não sou eu, mas é Deus em mim. É Ele que faz, é Ele que conduz, é Ele que sabe o coração de cada uma das que está aqui. Amém? Você está recebendo? Então, sabe, queridos, conheça o seu Pai. É algo que eu posso dizer para você. Chegue na sua casa, no seu lar, tenha um tempo com o Senhor. Sabe que se você não costuma orar, você não costuma ter um momento com Deus, um momento de paz, um momento de calmaria. Sabe que nós estamos ouvindo aí tantas coisas que o mundo está buscando. Nós ouvimos muito falar sobre coach, é bênção coach, eu não tenho nada contra. Mas sabe, queridos, nós temos um coach poderoso. Nós temos Deus, nós temos Jesus. E sabe que todas as bases que esses coaches trazem são o poder positivo da mente, o poder de pensar positivo. De onde vem isso? Da palavra. De pensarmos aquilo que vem do alto, de pensarmos as coisas boas. De onde está isso, queridos? Na palavra. A base que eles usam. E nós temos isso aqui todas as quintas, todos os domingos de manhã, todos os domingos de noite. Se você está aqui e quer vir, pode vir, queridos, você vai receber. Nos dias que você vier, palavras poderosas vindas da parte de Deus. Amém? Glória a Deus. Em João 16:3 diz assim, no mundo tereis aflições, 16:33. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E em João 3:16 diz assim, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe, queridos, eu pensava quando eu confessei Jesus como Senhor e Salvador, a minha mãe sempre dizia assim para mim, Cláudia, você quer confessar Jesus como Senhor e Salvador? Eu dizia assim, mãe, eu já tenho Jesus. Ela começava a falar e eu, meu Deus do céu, meu Deus, a mãe fica o tempo todo. Muitas vezes eu ia na casa dela e ela o tempo todo falando do amor de Deus, dizendo quem era Deus, e eu dizia, eu tenho Jesus, mas eu já tenho Jesus. Mãe, eu já ando com Jesus. Mãe, eu já ando com ele. Mãe, eu já tenho ele. Ela dizia, mas sabe, queridos, ele já ouviu. Ela dizia, Cláudia, ele já ouviu da sua boca que ele é o seu Senhor. Ele já ouviu de você que ele é o seu Senhor. E que todos os comandos da sua vida vêm dele. E que você entrega a sua vida a ele. Que tudo que ele quiser você vai fazer. Você já fez isso, Cláudia? E eu sempre fugia. Mas sabe, amados, hoje eu entendo que tudo que ela ministrava na minha vida era porque ela queria o melhor. E hoje eu vivo o melhor de Deus. Sabe por quê? Porque uma vida sem confiança em Deus, uma vida sem fé, uma vida sem estar alicerçada na palavra, nós iremos caminhando de acordo com a alma, com as emoções, com o intelecto. O que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu toco. Nós vivemos pelos sentidos. E uma vida que nós conhecemos o Senhor, nós vivemos uma vida em espírito. Claro que o emocional muitas vezes nos afetam. Nós ainda estamos aqui e temos uma alma e habitamos em um corpo. Muitas vezes nos afetam, muitas vezes querem nos atingir. Mas sabe, queridos, uma vida em Deus, uma vida conhecendo quem é o seu Pai, é uma vida melhor. É uma vida onde nós podemos ter sucesso, nós podemos crescer e avançar nele. Porque Ele cuida de nós. Amém? E sabe, amados, Ele é maior que o tempo, Ele é maior que o espaço, porque Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ou seja, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. O universo cabe na palma da sua mão. Anne, vem cá, por favor.
Ele cabe na palma, o universo cabe na palma, na mão de Deus. Eu queria que você ficasse em pé, amém? Aleluia. Você pode ficar em pé, queridas? E sabe, amados, o Senhor trouxe você aqui para você cada vez mais ter uma consciência que se você tem a convicção de que Deus, Ele já trouxe a paz. Deus é a própria paz. Jesus já providenciou a paz para as nossas vidas. Nós devemos cada dia atentar, quando vier o estresse, a gente começar a pensar: o que Deus fez por mim? Quem é Deus para mim? Sabe, amados, muitas vezes nós estamos num momento passando por alguma coisa e o laudo médico é depressão. O laudo médico é ansiedade, crise de ansiedade. O laudo médico é, você está com muito estresse. Essa dor de cabeça é estresse. Você não tem nada, é só estresse. E eu fiquei me pensando e perguntando: onde está a minha confiança? Está na minha força? Está no meu braço? Ou está em Deus? Onde está a sua confiança essa noite? Em quem você confia? Onde está a sua confiança? Em quem você está confiando? Onde você está colocando, queridos, o seu pensamento, a sua força, vamos dizer assim? Em que você está colocando os seus pensamentos, a sua energia? Em que você está colocando? Porque sabe, queridos, os problemas, eles roubam a nossa alegria e a energia, a força de estarmos vivos, a força de estarmos felizes, a força de estarmos alegres. Os problemas, as preocupações, mas o Senhor está perguntando a você hoje: onde está o seu foco? Para onde você está olhando? E sabe, queridos, Ele trouxe você aqui para que você pudesse ter uma vida melhor. Eu não vou dizer a você que uma vida sem estresse é possível? É. Mas o mundo que vivemos, muitas vezes até o trânsito é estressante. Mas eu decido me estressar ou não. Eu decido ir na onda que está querendo me envolver, ou eu decido na hora do trânsito dizer: Pai, eu te rendo graça, Senhor, obrigada, porque esses caminhos serão abertos. Obrigada, Pai, porque esse momento do trânsito é o momento que eu vou te adorar, é o momento que eu vou reverenciar o seu nome, é o momento que eu vou dizer que tu és Deus, é o momento que eu vou dizer que tu é maior do que esse trânsito, maior do que as circunstâncias, maior do que a preocupação. E sabe, amado, se você está aqui e você se vê numa condição: Cláudia, eu vim para esse culto hoje, mas eu estou vivendo uma vida tão atribulada, eu estou com tanto estresse, eu ouvi essa palavra, mas eu queria que você orasse por mim. Se você está aqui, querido, se você deseja uma oração por você se você está com alguma coisa, se você está doente, se você anda muito preocupada, se você anda com muita ansiedade, eu vou dizer a você que a cura da ansiedade vai depender de você. Mas eu posso fazer uma oração por você. Amém? Eu quero que você foque nessa música, Ousado Amor. Preste atenção na letra da música. E enquanto o Ana estiver cantando, se você tiver o desejo que eu ore por você, você pode vir aqui. Amém? Fecha teus olhos. Por favor, apaga um pouquinho essas luzes. Amém? Aleluia.